Vamos fazer o terceiro exercício de fatoração. Nós teremos que simplificar esse radical, na qual dentro dele temos uma fração, que é o que a gente chama de radicando. Ora, para realizar esta simplificação aqui, é necessário nós fatorarmos. E aí vamos começar a fatorar, logicamente, que o numerador. Veja que aqui você tem 3 e aqui você tem 3. Então, esse 3 aqui, eu posso colocar ele em evidência, né? E aí, sempre pegamos o menor expoente. Se você tem 13 e você tem 12, a gente pega o menor expoente para colocar em evidência, correto? Muito bem. E agora o que eu faço? Agora a gente procede da seguinte forma, ó. Nós vamos pegar esse termo aqui, ó, esse termo aqui, e vamos dividir por esse fator em evidência, e esse termo aqui também vamos dividir por esse fator colocado em evidência. O que dá 3 na 13 dividido por 3 na 12? Vai ficar 3 na 1, né? Porque é 13 menos 12. Lembra que numa divisão a gente preserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 13 elevado na 1 ou simplesmente 3. Mais, aqui você tem mais, o que é 3 na 12 dividido por 3 na 12? Ora, são coisas iguais, isso é igual a 1, né? Divisão de elementos iguais é igual a 1, então. Então, 3 na 12 dividido por 3 na 12 é 1, nós colocamos aqui. Aqui embaixo, você tem duas formas de resolver isto. Uma delas é 2 na 5 é 32. 2 ao cubo é 8. 32 divide por 8, a resposta é 4. Mas eu prefiro fazer assim, ó. Colocar 2 elevado na 5 menos 3. Por quê? Bom, aqui nós temos uma divisão de bases iguais a 2. Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Por que é melhor fazer assim? Por que eu tenho que aplicar aqui a propriedade? Porque de repente podia ser 2 na 50 dividido por 2 dá 30. Aí não tem como você fazer 2 na 50. É um valor muito grande. Então melhor é você aplicar a propriedade, porque aí essa propriedade ela é logicamente utilizável para qualquer situação. Continuando, vai ficar a raiz quadrada de 3 elevado na 12 vezes 3 mais 1 aqui vai dar o quê? Vai dar 4. Dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Ora, 2 ao quadrado é igual a 4. Então você vai ter raiz quadrada de 3 elevado na 12 vezes o 4 dividido por 4. Por isso, pessoal, que quando a gente tem uma divisão de potências de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Ninguém inventou esta regra, né? O que a gente percebe é que na prática funciona isso. Se você fizer 32, que é o 2 na 5, e fizer 2 ao cubo, que é 8, e dividir, vai dar esse 4 aqui. Correto? Beleza. Simplificamos, está fatorado, tem forma de produto, posso simplificar. E aí você vai ter raiz quadrada de 3 elevado na 12. Correto? Bom, e aí? Lembre que aqui, ó, você tem 2. Então, o que a gente pode fazer aí? Nós podemos simplificar este radical. Divide aqui por 2, divide aqui o expoente por 2, e aí fica 3 elevado na sexta, né? O radical, então, desaparece, né? Entre aspas, quer dizer, fica, no caso, o índice 1, que não tem raiz de índice 1, então fica 3 na sexta, e 3 na sexta é 729. Pronto, essa é a resposta, 729. Correto? Outra questão envolvendo, então, esta parte de fatoração. Eu tenho aqui a divisão de duas frações algébricas. Nesse caso, a gente sempre faz o seguinte, ó. A gente pega a primeira fração, que é essa aqui, ó, né? É essa aqui, correto? E multiplica pelo inverso da segunda fração, que é a menos 3 sobre a ao quadrado menos 9. Tá claro? Ó, conservei a primeira fração, que é essa aqui, e estou multiplicando pelo inverso da segunda. Bem, para que eu possa realizar este cálculo, o melhor é fatorarmos.
veja que aqui, ó, nós temos o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. E se é um trinômio quadrado perfeito, a forma fatorada dele se expressa assim, pessoal, ó, olha aqui, ó. Ele tem que ser um quadrado, correto? Vai ser um binômio que você tem aqui. Esse binômio você consegue obtê-lo fazendo a raiz quadrada de A ao quadrado, que vai ser igual a A. Aqui você faz a raiz quadrada de 9, que é 3. Como aqui esse termo aqui é mais, aqui fica mais, ou seja, A mais 3 ao quadrado. Mas será que realmente é isto? E esse 6A aqui, né, não tem importância? De repente, se aqui fosse 10A, a resposta seria a mesma? Não. Sempre depois de você fazer isto, confira. A vezes 3 multiplicado por 2, ou seja, o dobro de A vezes 3 tem que fechar com isso aqui. Até porque, quando você aplica a regra do produto notável, você faz o primeiro ao quadrado, que vai dar isso aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar isso aqui, e mais o segundo ao quadrado. Bom, aí fechou, correto? Ah, mas isso aqui não fosse 6A, se aqui fosse 8A, o que faríamos? Aí aplica-se outro caso de fatoração, que é o trinômio do segundo grau. No caso, não é o nosso aqui, não é o nosso caso. Dividido por 3, tá aqui, vezes, aqui nós temos A menos 3, então fica A menos 3. Agora viram aqui embaixo, o que a gente tem? Uma diferença de 2 quadrados. Qual é a forma fatorada disto? É A menos 3, que multiplica A mais 3. Lembram? É o produto da soma pela diferença de 2 termos. Só para deixar bem claro para vocês, A mais 3 ao quadrado que aparece aqui é equivalente a A mais 3, que multiplica A mais 3, que você vai dividir por 3, vezes, e aqui você tem então o A menos 3, aqui eu vou repetir, ó, A menos 3, e aqui fica A menos 3, que multiplica A mais o 3. Então, a única coisa que eu fiz aqui é escrever o A mais 3 ao quadrado com uma A mais 3, que multiplica A mais 3. Bom, o que a gente faz? Vamos simplificar. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Este A mais 3 com este A mais 3, nós podemos cancelar, né? Está dividindo, divisão de coisas iguais a 1, não precisamos colocar aí. Aqui nós temos ainda A menos o 3 e A menos 3, que também podemos simplificar. O que resta disto? Resta A mais 3 dividido por 3, ou seja, resta apenas isso aqui. Pronto. Aqui nós temos então o resultado deste cálculo aí. A mais 3 dividido por 3, ok? Vamos fazer então um quinto teste de fatoração. Nós temos que simplificar essa fração que aqui está, uma fração algébrica, e para que a gente possa realizar essa simplificação, vamos então fatorar aí. Observem que aqui nós temos uma expressão onde o x aparece como fator comum. Eu vou colocar esse x em evidência. Então eu vou ter assim, ó, x que multiplica. Aí você faz x ao cubo dividido por x. Vai dar x ao quadrado. Menos 14x ao quadrado dividido por x. Dá menos 14x. E mais 49x dividido por x. Vai dar mais 49. Certo? Então, essa primeira parte aqui representa fator comum. Correto? Então, isso aqui, ó, que eu coloquei, que eu fatorei, ele aparece aqui, ó. Correto? Muito bem. Agora, vejam que aqui nós temos uma expressão com 4 termos, e nessa expressão com 4 termos não existe nenhum fator comum. 2 a 2, sim. Ó, se nós pegarmos esses dois, o x é o fator comum. Se pegarmos esses dois aqui, o 7 é o fator comum. Então aqui a gente fatora por agrupamento em 2 momentos, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui você tem ax menos bx.
eu coloco x em evidência. Aí você tem ax divide por x fica a, e menos bx divide por x fica menos b, ok? Bom, então essa parte está aqui, ó, está aqui. Agora, pessoal, nós vamos pegar esta aqui, ó, este aqui, ó. Aqui você tem 7a menos 7b. Aqui nós vamos colocar o 7 em evidência. Então vai ficar mais 7, e aí 7a divide por 7 dá A, menos 7b divide por 7 dá B. Ok? Então tá aqui. Aqui você tem então essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, pronto, tá feito. Agora vamos para o denominador. Vamos para o denominador. Acompanhe. Aqui é uma diferença de dois quadrados. Você extrai a raiz de x ao quadrado, a raiz de 49. O que vai resultar? Vai resultar no x e 7, que você escreve assim, ó, x mais 7, que multiplica x menos 7. Então, essa partezinha aqui, ó, essa expressãozinha aqui, ela aparece aqui. Tá aqui ela, ó, fatorada. Perfeito? Bem, agora nós temos essa expressão aqui a ser fatorada. Veja que tem 2 aqui e tem 2 aqui. Eu posso colocar o 2 em evidência. Então, vamos colocar o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, fica 2a divide por 2a e menos 2b divide por 2 dá menos b. Bom, aqui você tem então essa expressão aqui, ó, aqui está ela, aqui aparece ela fatorada. E vejam que aqui nós temos um fator comum. Ah, mas aqui tem 7, lá não tem. Bom, mas lembre que 49 é 7 vezes 7. Então aqui vocês têm 7 e lá também vocês têm 7, no 7 vezes 7. E aí a gente coloca este 7 em evidência. Vamos colocar o 7 em evidência. Então vai ficar 7x dividido por 7 fica x. 49 menos 49 dividido por 7 fica menos 7. Então isto aqui, ó, isto aqui, ó, ele aparece aqui, ó. Muito bem. Embaixo, no denominador, tá tudo ok, ó. Não tem mais o que fazermos aqui, tá ok. Agora, no numerador, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Veja que isto aqui, ó, isto aqui representa um trinômio quadrado perfeito. Um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos fatorar isso aqui. Vai ficar raiz, ó, faz assim, ó. Na verdade, você vai fazer assim, ó. Como eu sei que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, a forma fatorada é assim, ó. É um binômio que você eleva ao quadrado. Na verdade, é um binômio, né? Dois termos. Quem são esses termos? Qual é a raiz de x ao quadrado? É x. Eu coloco aqui o x. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Então, eu coloco aqui 7. Como aqui você tem menos, então aqui fica menos. X menos 7 ao quadrado. Veja que a gente recai no chamado quadrado da diferença de dois termos, né? Vamos aplicar a regrinha para ver como volta para lá, ó. É o primeiro termo ao quadrado, tá aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes o 7 vai dar 14x, tá lá? E mais o segundo termo, que é 7 ao quadrado, que vai dar 49. Então, realmente, você tem ele fatorado. Correto? Bom, e aqui? Notaram que aqui aparece a menos o b e a menos o b? Pois bem, o a menos o b é o que a gente chama de fator comum. Então, vamos colocar o a menos o b em evidência. A menos o b em evidência. O que a gente faz? A gente pega todo esse termo aqui, ó, e divide por este. Tu cancela o a menos o b, o que sobra? Sobra só o x. Só o x. Depois, tu pega todo esse termo aqui, divide por esse aqui em evidência. Tu corta o a menos o b, o que sobra? O 7. Ou seja, tu agrupou, né? Olha aí, ó. Vocês querem ver como isto aqui, ó, isto aqui
é equivalente a isso aqui, ó? Tem que ser, né? Tem que ser. Acompanhe. A vezes o x, tá aqui. A vezes o 7, 7a, tá aqui. Menos b vezes o x, tá aqui, ó, menos bx. Menos b vezes o 7, menos 7b. Confirmou. Então, a nossa fatoração tá legal, tá perfeito. Vamos agora, então, dividir por essa situação ali que já está fatorável. Aqui não tem mais o que fazer. Então, o que ficou ali? Vamos ver. X mais 7, que multiplica x menos 7, vezes 2, a menos b, vezes 7, e a, e x menos o 7, e x menos o 7. Então, embaixo no denominador, eu simplesmente copiei ele, né, de novo. Copiei ele outra vez aí. Bom, e agora? Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Ó. Olha que beleza agora. Ó. X menos 7 ao quadrado significa x menos 7, que multiplica x menos 7 duas vezes. Então, este aqui, ó, eu posso simplificar com este aqui e com este aqui. Correto? É como se fosse x menos 7 ao quadrado. O que mais eu posso fazer? Veja que aqui tem x mais 7. Com esse x mais 7, nós podemos também simplificar. E tem mais coisa para simplificar. Olha aí que beleza. Ó. Olha aqui. Xa menos o b e a menos o b. A menos o b. O que restou de tudo isto? Em cima, restou o x. O x. E embaixo restou o quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá meio espremidinho ali, meio escondidinho, mas tá aqui ele, ó. O 2 e o 7, que está sendo multiplicado, portanto, 2 vezes 7, 14. Nota, então, que este trem aqui, né, essa expressão enorme, se resumiu essa coisa inofensiva, x sobre 14.